A campainha da cobertura tocou às 9h42 da manhã de uma terça-feira. Bruno Fernandes estava de pijama, cabelo desalinhado, quando abriu a porta. Do outro lado, 2 oficiais de justiça, uniformes azul marinho, expressões neutras. E ao lado deles, sua mãe, Margarida Fernandes, 62 anos, de pé, com um documento na mão direita. Bruno sentiu as pernas fraquejarem. O coração disparou. 120 batimentos por minuto. Ele conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. "A senhora não pode morar aqui!" Bruno gritou, apontando o dedo para a própria mãe. A voz ecoou pelo corredor de mármore travertino do 23º andar. 3 vizinhos abriram as portas para espiar. Margarida não se moveu. Segurou o documento com as 2 mãos agora. O papel tremeu levemente, mas ela manteve o olhar firme. "Na verdade, eu posso", Margarida respondeu. A voz dela era calma, baixa, mas cada palavra cortou como vidro. "A partir de hoje, isso aqui é meu. Você tem 24 horas para sair." Bruno olhou para os oficiais. Esperava que dissessem que era um erro, um engano, mas eles apenas assentiram. O mais alto, de bigode grisalho, confirmou que a ordem de reintegração de posse estava correta. "Como assim?" Bruno sussurrou. As pernas cederam. Ele caiu de joelhos. O pijama de seda azul marinho se arrastou no chão frio. "Mãe, o que a senhora está fazendo?" Margarida olhou para o filho no chão. O filho que ela criou sozinha. O filho que ela alimentou, vestiu, educou. O filho que dormiu no colo dela durante 35 anos de vida. E pela primeira vez em 6 décadas, ela não sentiu pena. "Estou pegando de volta o que é meu, Bruno. O que você me roubou." Um dos oficiais entrou. Começou a vistoriar o apartamento. Tirou fotos, anotou tudo num tablet. Bruno continuou de joelhos, olhos arregalados, boca aberta. Mas para entender como Margarida Fernandes, uma costureira aposentada que ganhava R$ 1.800 por mês, chegou a esse momento de pé na porta de uma cobertura de R$ 9 milhões. Precisamos voltar 5 meses, para o dia em que ela descobriu que o filho que ela criou sozinha tinha roubado R$ 3 milhões dela. E muito mais do que isso. Tinha roubado sua dignidade. Margarida Fernandes tinha 62 anos quando essa história começou. Cabelos castanhos com fios grisalhos que ela tingia a cada 3 meses no salão da Dona Célia, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ela morava num apartamento de 90 metros quadrados, 3º andar, sem elevador. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. O mesmo apartamento onde criou Bruno sozinha depois que o marido, Roberto Fernandes, morreu de infarto aos 54 anos. Isso foi em 2016. Fazia 8 anos. Roberto era engenheiro civil. Trabalhava numa construtora grande, ganhava bem, mas nunca conseguiu juntar muito dinheiro. Quando morreu, deixou o apartamento quitado, uma conta poupança com R$ 23 mil e um seguro de vida de R$ 500 mil. Margarida usou o seguro para pagar a faculdade de Bruno, que cursava Direito na PUC. Ela trabalhava como costureira. Consertos, ajustes, bainhas. Ganhava entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês, dependendo da quantidade de trabalho. Depois que se aposentou, passou a fazer apenas trabalhos pequenos para complementar a aposentadoria de R$ 1.800. A vida era simples. Acordava às 6 da manhã, quando o sol ainda não tinha nascido completamente. A cozinha ficava fria nessa hora, o piso de cerâmica gelado sob os pés descalços. Ela ligava a chaleira. O som da água começando a ferver era reconfortante, familiar. O cheiro do café se espalhava pelo apartamento pequeno. Costurava até o meio-dia. A máquina de costura ficava na sala, perto da janela. Luz natural, economia de energia. Cada ponto era preciso, cada bainha medida 3 vezes antes de cortar. Não havia margem para erro. Clientes não pagavam por trabalho mal feito. Almoçava sozinha.
Sempre uma refeição simples: arroz, feijão, um pedaço de frango. Às vezes, apenas uma sopa. Comia assistindo ao jornal do meio-dia. Depois, voltava à costura. Mais 3, 4 horas. Dependendo da quantidade de trabalho. Dependendo do quanto precisava do dinheiro naquele mês. Às 18 horas, assistia ao jornal. Depois, a novela. Sempre a mesma sequência. Notícias, novela, dormir. A rotina era reconfortante. Previsível. Segura. Às 22 horas, apagava as luzes. Deitava na cama de casal, agora grande demais para uma pessoa só. E dormia do lado direito. O lado esquerdo continuava vazio. 8 anos depois, ainda era o lado de Roberto. Bruno ligava uma vez por semana, às vezes 2. Raramente visitava. Estava ocupado, dizia. O escritório de advocacia, onde trabalhava como sócio júnior, exigia muito dele. Reuniões, prazos, clientes importantes, viagens para São Paulo, Brasília, às vezes Miami. Margarida entendia, ou pelo menos fingia entender. Dizia que sim, que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar com ela. Mas toda quinta-feira esperava a ligação. Segurava o telefone às 19 horas, esperando que tocasse. Às vezes tocava, às vezes não. Ultimamente, Bruno ligava menos. Margarida fingia não perceber. Quando ele ligava, falava rápido, nunca perguntava como ela estava. Apenas dizia que estava com pressa, que tinha reunião, que precisava desligar. O álbum de fotos de Roberto estava empoeirado na estante da sala. Margarida não tinha coragem de limpar. Não conseguia abrir. Toda vez que olhava para a capa de couro marrom, sentia um aperto no peito. Roberto estaria decepcionado com Bruno? Ou orgulhoso? Ela não sabia mais. Quando o telefone tocou naquela quinta-feira, às 14 horas e 17 minutos, algo no tom de Bruno a incomodou. Ele estava alegre demais, animado demais. Bruno nunca era alegre ao telefone. Mãe, eu tive uma ideia para ajudar a senhora, Bruno disse. Falava rápido, como sempre. Mas dessa vez parecia empolgado. O apartamento aí está velho, não está? Precisa de reforma, pintura, encanamento, tudo. Margarida olhou ao redor. O apartamento estava limpo, organizado. Mas Bruno tinha razão. A pintura estava descascando em alguns cantos. O banheiro tinha infiltração. A pia da cozinha vazava. Está precisando de uns reparos, sim, ela admitiu. Então, eu estava pensando, a senhora já pensou em vender, pegar um apartamento mais moderno, num prédio com elevador? Seria melhor para a senhora, mãe. Imagina quando a senhora tiver 70, 80 anos, subindo 3 lances de escada todo dia. Margarida sentou na cadeira da cozinha. O coração acelerou. Vender o apartamento era a única coisa que ela tinha. A única lembrança física de Roberto. Eu não sei, filho. Aqui tem tantas memórias. Memórias a gente leva no coração, mãe. Não na parede. Bruno riu, um riso curto, nervoso. Olha, eu conheço um corretor muito bom. Posso marcar para ele ir aí dar uma avaliada, sem compromisso, só para a senhora saber quanto vale. O que acha? Margarida hesitou. Bruno insistiu. Confie em mim, mãe. Sou advogado. Eu sei dessas coisas. Vou cuidar de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Foi essa frase que convenceu Margarida. Confie em mim. Bruno sempre teve pressa quando ela falava de dinheiro. Mudava de assunto, olhava o relógio. Dizia que tinha que ir. Mas Margarida nunca tinha pensado muito nisso. Filho era assim mesmo, ela pensava, ocupado com a vida dele. E Camila, a esposa de Bruno, nunca a olhava nos olhos. Margarida tinha notado isso no casamento deles, 3 anos atrás. Camila cumprimentava, sorria, mas o olhar sempre escapava. Sempre focava em algo ao lado, atrás, nunca direto nos olhos de Margarida. Mas mãe não desconfia de filho. Mãe confia.
Mãe acredita, e foi por isso que Margarida disse sim. Roberto Fernandes morreu num dia de calor. 33 graus em pleno mês de fevereiro de 2016. O céu estava azul, sem nuvens. O sol batia forte nas janelas do 12º andar do prédio comercial em Botafogo, onde ficava o escritório da construtora. Roberto estava revisando plantas. Projeto de um condomínio residencial em Jacarepaguá. 32 andares, 1.200 apartamentos. O maior projeto da carreira dele. Ele segurava a caneta, apontando para um detalhe no papel, quando sentiu. A dor começou no centro do peito, aguda, como se alguém tivesse enfiado uma faca. Ele largou a caneta, levou a mão ao peito, tentou respirar. Não conseguiu. O ar não entrava. Os pulmões pareciam fechados. Tentou pedir ajuda. Abriu a boca. As palavras não saíram. Apenas um som rouco, baixo, que ninguém ouviu por causa do ar-condicionado barulhento. As pernas cederam. Ele caiu de joelhos. Primeiro o joelho direito bateu no chão, depois o esquerdo. A dor do impacto nem registrou. A dor no peito era maior, muito maior. 2 colegas perceberam, correram, gritaram o nome dele. Roberto! Roberto! Alguém chamou o SAMU. A ligação foi feita às 14h17. A ambulância foi despachada imediatamente, mas o trânsito estava pesado. Acidente na Avenida das Américas. 22 minutos para chegar. Quando os paramédicos entraram no escritório, Roberto estava deitado no chão. Os colegas tinham tentado reanimação. Compressões no peito, 30 por minuto, mas não sabiam fazer direito. Quebraram 2 costelas dele no processo. Os paramédicos checaram o pulso. Nada. Verificaram a respiração. Nada. Aplicaram o desfibrilador. 1 vez, 2, 3, nada. 15h12. Óbito declarado. Infarto agudo do miocárdio. 54 anos de idade, 32 anos de casamento, um filho, uma esposa, uma vida inteira pela frente. Acabou em 55 minutos. Margarida recebeu a ligação às 15h40. Estava em casa costurando uma bainha de calça para uma cliente. Quando o telefone tocou, ela atendeu com a agulha ainda na mão. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um colega de Roberto. Dona Margarida, a senhora precisa vir ao hospital. É urgente. O velório foi rápido. 2 dias. Bruno tinha 27 anos na época. Cursava o 4º ano de Direito na PUC. Chorou muito no velório. Abraçou o caixão. Disse que o pai era seu herói. Margarida não chorou. Ficou sentada na primeira fila da capela, olhando para o caixão fechado, sem conseguir processar que Roberto estava ali dentro. Parecia irreal, como se fosse um pesadelo do qual ela acordaria a qualquer momento. Mas não acordou. 3 dias depois do enterro, Margarida descobriu que o seguro de vida de Roberto valia R$500 mil. Foi uma surpresa. Ela nem sabia que ele tinha seguro. Roberto nunca tinha comentado. Bruno disse que ela deveria usar o dinheiro para pagar a faculdade dele. Pai gostaria que eu me formasse, mãe. Ele sempre falou isso. Margarida concordou. Usou R$300 mil para pagar as mensalidades restantes da PUC. Os outros 200 mil, ela depositou numa poupança para emergências. Bruno se formou em 2018. Passou na prova da OAB na 2ª tentativa. Conseguiu uma vaga num escritório grande de advocacia corporativa no centro do Rio. Começou como advogado júnior. Ganhava R$6 mil por mês. Para ele, era muito. Para Margarida, era mais do que ela tinha ganhado na vida inteira. Nos primeiros anos, Bruno visitava a mãe todo domingo. Almoçava com ela. Contava sobre o trabalho, os casos, os clientes. Margarida ouvia, orgulhosa. Seu filho era advogado, formado numa das melhores universidades do país, trabalhando num escritório respeitado. Roberto estaria orgulhoso, mas aos poucos as visitas foram ficando mais raras.
Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois só em aniversários e Natal. Bruno justificava: muito trabalho, muitos clientes, muitas viagens. Aos 32 anos, Bruno foi promovido a sócio júnior, ganhou participação nos lucros do escritório. Passou a ganhar R$ 25 mil por mês, mais bônus. Foi nesse ano que ele conheceu Camila. Camila era a assessora de comunicação de uma empresa cliente do escritório. 32 anos, loira, alta, magra. Usava terno cinza e salto agulha. Falava inglês fluente. Tinha MBA numa universidade americana. Bruno se apaixonou imediatamente. Eles namoraram 6 meses. Noivaram. Casaram um ano depois, em 2022. A cerimônia foi numa casa de festas em Ipanema. 150 convidados. Buffet completo, open bar, banda ao vivo. O casamento custou R$ 120 mil. Margarida foi convidada, claro, mas sentiu que estava ali apenas por obrigação. Camila mal falou com ela. Bruno estava ocupado cumprimentando os convidados. Margarida ficou sentada numa mesa no canto, sozinha, assistindo o filho dançar com a esposa. 3 meses depois do casamento, Bruno e Camila compraram uma cobertura. Um apartamento de 250 metros quadrados num condomínio fechado de luxo na Barra da Tijuca. 4 suítes, varanda gourmet, piscina privativa, vista para o mar. Preço: R$ 9 milhões. Margarida viu as fotos que Bruno enviou pelo WhatsApp. Ficou impressionada. Seu filho morava numa cobertura de 9 milhões. Como ele conseguiu comprar aquilo? Bruno explicou rápido, numa ligação de 3 minutos. Financiamento, mãe. Parcelas de 40 mil por mês. Consigo pagar tranquilo com o salário do escritório. Camila também ganha bem. Margarida nunca foi convidada para visitar a cobertura. Esperou um convite. Mãe, vem conhecer nossa casa nova. Mas o convite nunca veio. Bruno sempre tinha uma desculpa. Estava reformando, tinha visitas, estava viajando. Margarida entendia, ou fingia entender. Foi num domingo de setembro de 2023 que tudo começou a mudar. Bruno ligou. Não era aniversário de ninguém, não era Natal. Era um domingo comum, 15 horas da tarde. Margarida estava assistindo a um programa de auditório na televisão quando o telefone tocou. Mãe, eu estava pensando numa coisa. Bruno falou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora já tem 62 anos. O apartamento aí está velho, precisa de reforma, encanamento, elétrica, pintura, vai gastar uma fortuna. Margarida desligou a TV, sentou ereta no sofá. Está precisando de uns reparos, sim. Então, eu estava conversando com a Camila. E a gente pensou, por que a senhora não vende? Pega o dinheiro, compra um apartamento menor, mais moderno, num prédio com elevador, com portaria. Seria muito melhor para a senhora. Margarida segurou o telefone com mais força. Vender? Mas, filho, aqui é minha casa. Foi onde eu criei você, onde seu pai... Eu sei, mãe, mas a senhora precisa pensar no futuro. Imagina daqui a 10 anos, a senhora com 70 e tantos, subindo 3 lances de escada todo dia. Não faz sentido. Margarida ficou em silêncio. Bruno continuou. Olha, eu conheço um corretor muito bom. Posso marcar para ele ir aí amanhã. Só para avaliar, sem compromisso. A senhora não precisa vender se não quiser. Mas pelo menos vai saber quanto vale. O que acha? O coração de Margarida acelerou. Ela não queria vender, mas Bruno parecia tão preocupado, tão interessado no bem-estar dela. Fazia tanto tempo que ele não demonstrava interesse assim. Tudo bem, ela disse. Pode mandar o corretor vir. Ótimo! Amanhã, 10 horas, pode ser? Pode. Bruno desligou. Margarida ficou sentada no sofá, olhando para o telefone. Algo a incomodava, mas ela não conseguia identificar o quê. O corretor chegou no dia seguinte, pontualmente às 10 horas. Margarida ouviu a campainha tocar.
O coração acelerou. Ela tinha passado a noite sem dormir, pensando se estava fazendo a coisa certa. Abriu a porta. Do outro lado, um homem de 40 e poucos anos. Terno cinza, bem cortado, provavelmente caro. Gravata azul escura com listras finas. Pasta de couro marrom na mão direita. Cheiro de perfume importado. Dentes brancos demais. Sorri demais. Dona Margarida, sou Márcio, corretor. O Dr. Bruno me enviou. Ela o deixou entrar. Márcio passou pelos cômodos com olhar clínico, avaliador. Tocou as paredes, verificando a pintura. Abriu torneiras, testando a pressão da água. Acendeu e apagou luzes, checando a instalação elétrica. Mediu cada cômodo com uma trena laser. Pequena, moderna. Bip, bip, bip. Números aparecendo numa tela digital. Tirou fotos. Muitas fotos. Sala, cozinha, quartos, banheiro, até do corredor. Margarida não entendia por que tantas fotos. Anotou tudo num tablet. Dedos deslizando rápido pela tela. Ele digitava rápido. Preciso. Como quem fazia aquilo 1000 vezes. Passou 45 minutos inspecionando cada cômodo. Margarida o seguiu, nervosa. Mãos suadas. Não sabia o que fazer. Ficava parada, encostada na parede, assistindo. Ele mal falava com ela. Apenas murmurava para si mesmo. Pintura ruim, piso riscado, infiltração aqui. Cada comentário era uma facada. Margarida tinha limpado o apartamento durante 3 horas na noite anterior. Passou pano no chão, tirou o pó de cada móvel, organizou tudo. Mas para Márcio nada estava bom o suficiente. No final, Márcio sentou no sofá da sala e abriu a pasta. Tirou uma calculadora, fez algumas contas, rabiscou números num papel. Dona Margarida, considerando a metragem, a localização, o estado de conservação, eu diria que o apartamento vale em torno de 800 mil reais. Margarida piscou. 800 mil parecia pouco. Uma vizinha do 5º andar tinha vendido o apartamento dela do mesmo tamanho por 1.200.000 2 anos atrás. 800 mil, mas a dona Silvia vendeu o dela por... Márcio levantou a mão, interrompendo. Dona Margarida, o mercado mudou muito nos últimos 2 anos. Houve desvalorização e o apartamento da senhora precisa de reformas. Isso abate bastante o valor. Margarida não entendia muito de mercado imobiliário. Confiou no corretor. Ele parecia saber do que estava falando. Mas olha, se a senhora quiser, eu posso tentar vender por 900 mil. Não garanto, mas posso tentar. Margarida disse que precisava pensar. Márcio deixou o cartão e foi embora. Ela ligou para Bruno à tarde. Contou sobre a avaliação. Bruno reagiu com entusiasmo. 800 mil? Ótimo, mãe. Com esse dinheiro, a senhora compra um apartamento novinho, de 2 quartos, num prédio com elevador e portaria, e ainda sobra uma grana para a senhora investir. Investir? Isso. Aplicar. Render juros. Eu posso cuidar disso para a senhora se quiser. Sou advogado, entendo de contratos, investimentos. Deixa comigo. Bruno falou com tanta confiança que Margarida sentiu-se aliviada. Ele cuidaria de tudo. Ela não precisaria se preocupar. Tudo bem, filho. Eu confio em você. Ótimo. Vou providenciar os documentos. A senhora só precisa assinar. Amanhã eu passo aí com os papéis. No dia seguinte, Bruno chegou às 19 horas. Vinha direto do trabalho, ainda de terno. Trazia uma pasta cheia de papéis. Camila estava junto. Ela entrou no apartamento, olhando ao redor com uma expressão de desdém. Não cumprimentou Margarida. Apenas acenou com a cabeça. Bruno espalhou os papéis na mesa da sala. Contratos, anexos, cláusulas. Margarida olhou para aquilo tudo sem entender nada. O que é tudo isso, filho? Documentação para a venda, mãe.
Contrato de compra e venda, procuração, escritura. Preciso que a senhora assine aqui, aqui e aqui. Bruno apontou para as linhas. Margarida pegou a caneta. Era uma caneta diferente, pesada, prata. Bruno tinha trazido de casa. Não preciso levar isso num cartório. Não, mãe, esse tipo de documento pode ser assinado sem reconhecimento de firma. Eu sou advogado. Posso testemunhar a assinatura da senhora. Fica mais fácil assim. Margarida confiou. Assinou onde Bruno indicou. 12 assinaturas no total. Cada papel parecia mais denso, mais complicado que o anterior. Ela não leu nenhum. Bruno disse que não era necessário. São documentos padrão, mãe. Todo mundo assina igual. A senhora não precisa se preocupar. Camila assistia de pé, braços cruzados. Quando Margarida assinou o último papel, Camila sorriu. Foi um sorriso estranho, rápido, como quem acabou de ganhar algo que desejava. Bruno guardou os papéis rapidamente, enfiou tudo na pasta, fechou o zíper. Pronto, mãe. Agora é só esperar. Em algumas semanas, a gente finaliza tudo. Eles foram embora. Margarida ficou sozinha na sala, olhando para a mesa vazia. Algo estava errado, mas ela não sabia o quê. Seu Osvaldo, o vizinho do quarto andar, um senhor de 70 anos, viúvo, aposentado, que morava ali havia 30 anos, tocou a campainha 10 minutos depois. Ele tinha visto Bruno e Camila saindo. Dona Margarida, a senhora está vendendo o apartamento? Estou pensando nisso, seu Osvaldo. Ele franziu a testa. Tem certeza? Esse apartamento é tudo que a senhora tem. Meu filho está cuidando de tudo. Ele é advogado. Seu Osvaldo assentiu, mas o olhar dele era de preocupação. Se a senhora precisar de alguma coisa, é só chamar. Naquela noite, Margarida não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada assinatura, cada papel, cada palavra que Bruno disse. Às 3 da manhã, levantou para beber água. Na sala, viu o telefone de Roberto. Estava numa gaveta, desligado há 8 anos. A bateria estava morta. Mas quando Margarida passou pela gaveta, o telefone vibrou. Uma vez, curta, como se tivesse recebido uma mensagem. Isso era impossível. A bateria estava morta há anos. Margarida abriu a gaveta tremendo, pegou o telefone. A tela estava preta, morta. Ela apertou o botão de ligar. Nada aconteceu. Foi só um ruído, ela pensou. Um barulho da rua, uma coincidência. Mas no fundo, ela sabia que não era. 3 semanas se passaram. Bruno não ligou. Margarida tentou ligar 2 vezes. Ele não atendeu. Mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado, que ligaria depois. Nunca ligou. Margarida começou a ficar ansiosa. O que estava acontecendo com a venda? E a casa nova que Bruno disse que ela ia comprar? Decidiu ir até o escritório dele. Não avisou. Pegou 2 ônibus, viajou 1h20 até o centro. O escritório ficava num prédio de vidro espelhado, 20 andares, com segurança na porta e catraca eletrônica. Margarida chegou às 14h37 de uma sexta-feira. Estava usando o vestido de domingo, azul marinho com flores brancas. Tinha arrumado o cabelo, passado batom. Queria que o filho ficasse orgulhoso dela na frente dos colegas. Subiu até o 20º andar. O escritório ocupava o andar inteiro. Vidro, mármore, poltronas de couro. Uma recepcionista loira, de tailleur cinza, a olhou com desprezo. A senhora tem hora marcada? Não, mas sou mãe do Dr. Bruno Fernandes. Só quero falar com ele rapidinho. A recepcionista olhou Margarida de cima a baixo. Pegou o telefone. Ligou para alguém. Sussurrou algo que Margarida não conseguiu ouvir. Ele está em reunião. A senhora pode esperar. Margarida esperou. 20 minutos. 40. 1 hora.
Viu vários advogados passando, homens e mulheres de terno falando ao telefone, carregando pastas. Nenhum era Bruno, até que às 15h52, Bruno saiu de uma sala de reuniões. Estava acompanhado de Camila. Os dois riam de algo. Quando Bruno viu Margarida sentada na recepção, congelou. O riso morreu. A expressão mudou. De alegria para irritação em menos de 2 segundos. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Margarida levantou. Filho, eu vim ver sobre a casa. Você disse que em algumas semanas a gente finalizaria tudo, mas já faz quase um mês. Bruno olhou ao redor. Havia 15 pessoas na recepção. Sócios, estagiários, clientes, todos olhando. Mãe, não é hora, estou trabalhando. Camila deu um passo à frente. Olhou para Margarida com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela ainda não sabe? Camila perguntou, olhando para Bruno. Bruno ficou tenso. Camila, não aqui. Saber o quê? Margarida perguntou confusa. Camila virou para Margarida. Falou alto, alto o suficiente para todos ouvirem. Não tem casa nova, querida. O dinheiro foi investido. Seu filho está fazendo seu patrimônio render. Você deveria agradecer. Margarida sentiu o chão desaparecer sob os pés. Como assim investido? Bruno segurou o braço de Camila. Tentou puxá-la para longe, mas Camila continuou. É a mãe dele, a que ele sustenta. Camila disse para uma colega que passava rindo. Risadas abafadas. Margarida ouviu. Sentiu as bochechas queimarem. Eu criei você sozinha, Margarida disse, tremendo. A voz saiu baixa, rouca. Vendi tudo para você estudar. Trabalhei em 3 turnos para você não passar fome. E agora? Bruno a cortou. Entre dentes, quase sussurrando, mas firme. E eu sou grato, mãe. Mas agora eu tenho minha vida. A senhora entende? Eu tenho minha esposa, minha casa, minha carreira. Não posso ficar carregando o passado para sempre. As palavras foram como socos. Camila completou. Bruno, sua mãe pode ficar no kitnet do Meyer. É o que dá para fazer por ela agora. A gente não tem condição de comprar outro apartamento. O dinheiro está investido. Margarida não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada. Os olhos queimavam. Mas ela não ia chorar ali, não na frente deles. Virou-se, caminhou até o elevador. Apertou o botão, esperou. O elevador demorou. 15 segundos que pareceram 15 minutos. Quando as portas abriram, Margarida entrou, virou de costas, não olhou para Bruno. As portas se fecharam. Mas Margarida não desceu de elevador. Não aguentaria estar num espaço fechado com outras pessoas. Encontrou a escada de emergência. Desceu os 20 andares a pé. Cada degrau ecoava. Seus sapatos batiam no concreto frio. As pernas tremiam. No 10º andar, precisou parar. Sentou num degrau. Respirou fundo. Foi aí que chorou. Chorou pelos 8 anos de viuvez. Pelos turnos extras que pegou para pagar a faculdade de Bruno. Pelas noites sem dormir, costurando para juntar dinheiro. Pelo orgulho que sentiu quando Bruno se formou, pelo amor que deu, cego, incondicional, e pela confiança que foi quebrada. Quando saiu do prédio, era quase 17 horas. Sentou num banco na praça em frente. Ficou ali, olhando para o nada, sem saber o que fazer. Seu celular tocou. Era seu Osvaldo. Dona Margarida, onde a senhora está? Na rua, seu Osvaldo. A senhora pode vir para casa? Eu tenho algo que preciso mostrar. Do Roberto. Margarida levantou. Pegou 2 ônibus de volta. Chegou em casa às 19h10. Seu Osvaldo a esperava na porta do apartamento dela. Ele segurava um envelope pardo. Velho, amarelado, com o nome dela escrito à mão. Roberto me deu isso 8 anos atrás, dona Margarida. No dia antes de morrer. Margarida pegou o envelope com as mãos tremendo. A caligrafia de Roberto. Letra cursiva, inclinada para a direita, cada letra conectada à próxima. Ela conhecia aquela letra.
Tinha visto em bilhetes, em listas de compras, em cartões de aniversário, mas nunca tinha visto isso. "O que é?" ela perguntou, sem tirar os olhos do envelope. Seu Osvaldo entrou no apartamento dela, fechou a porta. Sentou na cadeira da cozinha. Parecia cansado. Velho, mais velho do que seus 70 anos. Roberto veio me procurar no dia antes de morrer. Ele disse que estava com medo, que se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar isso e só entregar para a senhora se Bruno fizesse algo errado. Margarida sentou na outra cadeira, abriu o envelope devagar. Dentro, 3 folhas de papel. A primeira era uma cópia da escritura do apartamento. A segunda, uma carta manuscrita de Roberto. A terceira, uma cláusula adicional, também manuscrita. A carta dizia: "Margarida, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí e porque Bruno fez algo que não deveria. Eu conheço nosso filho. Sei que ele é inteligente, ambicioso, determinado, mas também sei que ele tem um lado frio, calculista. Herdou isso de mim, infelizmente. Quando ele era criança, eu via a forma como ele manipulava as situações. Sempre conseguia o que queria. Você achava fofo, eu achava perigoso. Por isso, tomei uma precaução. A escritura desse apartamento tem uma cláusula que só eu, você e Osvaldo sabemos. Qualquer venda só é válida com assinatura reconhecida em cartório, na presença de testemunha. E essa testemunha deve ser Osvaldo Silva, CPF 123.456.789.00. Sem isso, a venda é nula. Guarde esse documento. E se Bruno tentar tirar essa casa de você, use isso. Eu te amo. Sempre amei. Roberto. Margarida leu 3 vezes. Cada palavra entrou como uma faca. Roberto sabia que Bruno poderia fazer isso e tinha se preparado. Ela olhou para a terceira folha, a cláusula manuscrita anexada à escritura original. Dizia exatamente o que Roberto tinha escrito na carta. Venda só é válida com assinatura reconhecida em cartório Plais. Testemunha Osvaldo Silva. Margarida levantou. Foi até a gaveta onde tinha guardado a via dos papéis que Bruno deu para ela assinar. Abriu, procurou, encontrou. Eram 12 folhas. Contratos, anexos, procurações. Olhou para as assinaturas. Nenhuma estava reconhecida em cartório. Ela nunca tinha ido a um cartório. Bruno disse que não era necessário. Seu Osvaldo se aproximou. Olhou para os papéis. Dona Margarida, isso aqui não vale nada. A venda é nula. Margarida sentou. As pernas não a sustentavam mais. Ele me enganou. Pior que isso, Dona Margarida. Ele forjou a venda. Isso é crime. Margarida passou a noite em claro, relendo a carta de Roberto, olhando para as assinaturas nos contratos, tentando entender como o filho que ela amava tinha sido capaz de fazer aquilo. No dia seguinte, sábado, às 9 da manhã, ela ligou para Juliana Costa. Juliana era amiga de infância de Margarida. Tinham estudado juntas na escola municipal do bairro. Depois, a vida levou cada uma para um lado. Juliana cursou direito, virou advogada, especializou-se em direito de família. Margarida virou costureira. Mas elas nunca perderam contato. Falavam pelo WhatsApp, se encontravam 2 vezes por ano para tomar café. Juliana atendeu no segundo toque. Margarida, que surpresa, tudo bem? Juliana, eu preciso de ajuda, preciso muito. O tom de desespero na voz de Margarida fez Juliana ficar séria imediatamente. O que aconteceu? Margarida contou tudo. Desde a ligação de Bruno, a visita do corretor, as assinaturas, a humilhação no escritório, o envelope de Roberto. Falou sem parar, voz trêmula, mãos suadas. Juliana ouviu tudo em silêncio. No final, fez apenas uma pergunta. Você tem os documentos que assinou? Tenho. Traz tudo para o meu escritório. Segunda-feira, 9 horas. Vamos resolver isso. Segunda-feira, Margarida chegou ao escritório de Juliana às 8h45. 15 minutos adiantada.
Levou todos os papéis numa pasta azul desbotada, velha, que tinha comprado há 20 anos numa papelaria do bairro. Dentro, cada documento organizado. Escritura do apartamento, cláusula de Roberto, contratos que Bruno deu, cópia da carta, tudo separado por clipes coloridos. O escritório de Juliana ficava num prédio comercial de 8 andares no centro. Pequeno, simples, mas limpo, organizado. A recepcionista, uma moça jovem de 20 e poucos anos, ofereceu café. Margarida aceitou. Precisava de algo para acalmar os nervos. Juliana a recebeu na sala de reuniões. Uma mesa de madeira, 6 cadeiras, uma estante cheia de livros jurídicos, cheiro de papel velho. Café frio numa xícara esquecida no canto da mesa. Margarida espalhou os documentos sobre a mesa. Juliana os pegou um por um. Começou a ler, devagar, muito devagar, os olhos percorrendo cada linha, cada palavra, cada vírgula. Demorou 2 horas. Margarida ficou sentada o tempo todo, mãos entrelaçadas no colo, observando. Juliana não falava, apenas lia, anotava, lia de novo. Usou uma lupa para examinar as assinaturas. Aproximou o papel da luz. Girou em ângulos diferentes. Comparou assinaturas. A de Margarida em documentos antigos versus as assinaturas nos contratos de Bruno. Tirou fotos com o celular. Dezenas de fotos. Cada ângulo, cada assinatura, cada cláusula. Fez anotações numa folha de papel. Letra pequena, apertada, rabiscos que só ela entendia. No final, Juliana tirou os óculos, esfregou os olhos, olhou para Margarida. A expressão era séria, muito séria. Margarida, você foi vítima de estelionato. Margarida sentiu o estômago revirar. Como assim? Seu filho forjou sua assinatura. Olha aqui. Juliana mostrou 2 assinaturas lado a lado. Uma era de Margarida, de verdade, tirada de um documento antigo. A outra estava nos contratos que Bruno trouxe. Vê a diferença? O traçado é parecido, mas há variações. Um perito grafotécnico vai confirmar. Essa assinatura não é sua. Margarida olhou. Realmente havia diferenças. Pequenas, mas estavam lá. Além disso, Juliana continuou, ele vendeu o apartamento por valores absurdos. Vou investigar, mas tenho certeza de que houve fraude. E tem mais uma coisa. Juliana abriu o notebook. Mostrou uma tela. Era um registro de uma conta bancária em nome de Margarida. Uma conta que ela não conhecia. Essa conta foi aberta há 3 meses, no nome de você. Tem 2.300.000 reais depositados. Você sabia disso? Margarida ficou branca. Não. Essa conta foi aberta com documentos falsos. Alguém usou seu CPF, seu RG, falsificou assinaturas e depositou dinheiro de uma herança que você não sabia que tinha. Herança? Juliana assentiu. Roberto tinha uma conta poupança que você desconhecia. Com 2 milhões de reais, foi transferida para essa conta falsa em nome de você. Mas você nunca tocou nesse dinheiro. Quem tocou foi Bruno. Margarida sentiu tonturas. Segurou a mesa. Quanto ele roubou de mim? Juliana fez as contas. Vamos somar. A casa vale, no mercado atual, cerca de 1.200.000. Ele vendeu, segundo os registros aqui, por 800.000. Diferença de 400.000. Mas eu suspeito que ele vendeu por mais e declarou menos. Vou investigar. Além disso, ele desviou os 2 milhões da conta poupança e mais 300.000 reais de uma conta investimento que Roberto tinha. Total, 3.200.000 reais. Margarida ficou em silêncio. 3 milhões. Seu filho tinha roubado 3 milhões dela. O que eu faço? Ela perguntou, voz fraca. Juliana segurou a mão dela. Você pode reverter tudo, denunciar por estelionato. Ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Mas, Margarida, ele é seu filho. Margarida olhou pela janela. Viu o movimento da rua.
Carros passando, pessoas caminhando, a vida seguindo, indiferente. Lembrou do Bruno criança. 5 anos sentado no colo dela assistindo desenho. 10 anos jogando bola na quadra. 15 anos estudando para o vestibular. 24 se formando, de beca, segurando o diploma, sorrindo para a foto. E lembrou da humilhação, das palavras: eu tenho minha vida, não posso carregar o passado para sempre. Virou para Juliana, olhos secos agora, decidida. Eu vou recuperar o que é meu, não por vingança, porque ele precisa aprender que mãe não é otária. Juliana sorriu. Então vamos começar. Juliana trabalhou rápido. Nos 3 dias seguintes, ela reuniu documentos, contratou perito grafotécnico, investigou transações bancárias, levantou registros de imóveis. Descobriu coisas que Margarida jamais imaginaria. Na quinta-feira, Juliana chamou Margarida de volta ao escritório. Estava séria. Tinha uma pasta grossa sobre a mesa. Margarida, senta. Tem coisa pior. Margarida sentou, coração acelerado. Juliana abriu a pasta. Mostrou documentos, extratos bancários, registros de cartórios. Seu filho não só forjou a venda do apartamento, ele fez muito mais. Criou uma empresa fantasma em nome dele e de Camila, chamada FC Investimentos Lata. Transferiu a casa para essa empresa. Depois, vendeu a empresa para outra empresa, essa registrada nas Ilhas Cayman. Offshore, lavagem de dinheiro. Margarida não entendia metade das palavras. Offshore, Ilhas Cayman. Juliana simplificou. Ele fez parecer que a casa foi vendida legalmente, mas na verdade ele roubou. E escondeu o dinheiro num país onde a Receita Federal brasileira não consegue rastrear facilmente. Quanto ele escondeu? Pelos meus cálculos, 4.200.000 reais. A casa ele vendeu por 2 milhões, não 800 mil. Declarou 800 para pagar menos imposto. E os 2 milhões da poupança de Roberto, mais 300 mil de investimentos, ele transferiu para essa offshore. Margarida ficou em silêncio. 4 milhões. Era muito mais do que ela tinha imaginado. E tem mais, Juliana continuou. A cobertura de 9 milhões que ele comprou, ele usou o dinheiro de você como entrada. Deu 1.800.000 de entrada. O resto financiou em 40 anos. Ou seja, ele está morando numa cobertura comprada com o dinheiro roubado de você. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de Margarida. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza fria, uma compreensão. Bruno não tinha cometido um erro, não tinha sido impulsivo, ele tinha planejado cada passo, cada documento, cada mentira. O que eu posso fazer? Margarida perguntou. Juliana abriu um sorriso. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de quem estava prestes a entrar numa guerra. Você pode fazer muita coisa, Margarida, muita coisa. Ela pegou uma folha de papel. Escreveu 5 itens. Primeiro, perícia grafotécnica oficial. Vamos provar que ele forjou a assinatura. Isso é estelionato qualificado. Pena de 1 a 5 anos. Segundo, denúncia na OAB. Bruno é advogado. Forjar documentos, fraudar clientes, isso é falta ética gravíssima. Ele pode perder a licença. Terceiro, processo civil. Anular a venda. Recuperar a casa, mais indenização por danos morais. Quarto, processo criminal, estelionato, falsificação de documento, lavagem de dinheiro. Ele pode pegar até 12 anos. Quinto, penhora da cobertura. Se ele não devolver o dinheiro, a gente penhora o apartamento dele para pagar a dívida. Margarida olhou para a lista. 5 ações. Cada uma destruiria uma parte da vida de Bruno. Vai doer nele mais que prisão, vai doer no orgulho, Juliana disse. Margarida pensou por muito tempo. Juliana esperou, não apressou, deixou o silêncio tomar conta da sala. Finalmente, Margarida falou. Vamos fazer tudo, tudo. Tem certeza? Absoluta. Juliana estendeu uma procuração. Então assina aqui e vamos começar. Margarida assinou. Desta vez, ela leu cada palavra do documento, cada cláusula.
cada linha. Depois foram juntas ao cartório. Reconheceram firma. Testemunhas presentes. Tudo certo, tudo legal. Quanto tempo vai demorar? Margarida perguntou. Depende. Alguns meses. Talvez 1 ano. Eu tenho tempo. Na segunda-feira seguinte, Juliana protocolou 5 processos. Perícia grafotécnica. Denúncia na OAB. Ação cível de anulação de venda. Ação criminal de estelionato. Pedido de bloqueio de bens. Bruno recebeu as notificações na terça-feira. Ligou para Margarida 20 vezes. Ela não atendeu. Mandou mensagens. Mãe, você está louca? O que é isso? Margarida bloqueou o número. Camila mandou um áudio de 6 minutos, gritando, xingando, chamando Margarida de ingrata, velha, louca, maluca, demente. Depois de tudo que a gente fez por você. Margarida ouviu o áudio inteiro. Não respondeu. Apenas salvou. Juliana disse que seria útil como prova. 2 semanas depois, a perícia grafotécnica saiu. Laudo técnico, 98% de certeza de que as assinaturas foram falsificadas. Assinaram perito e 2 assistentes técnicos. Juliana anexou o laudo aos processos. Bruno tentou contra-atacar. Contratou um advogado caríssimo. Dr. Renato Albuquerque, especialista em defesa criminal, R$80 mil de entrada, mais 20 mil por mês de honorários. A defesa de Bruno alegou que Margarida estava senil, que tinha demência, que não sabia o que estava assinando. Pediu interdição judicial. Juliana rebateu imediatamente. Marcou o exame neurológico para Margarida. Ela fez avaliação com 3 médicos diferentes, psiquiatra, neurologista, geriatra. Todos atestaram capacidade mental plena, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento cognitivo. Além disso, Juliana juntou 15 testemunhas, vizinhos, clientes de costura, amigas da igreja, todos depuseram. Margarida estava lúcida, ativa, independente. E o golpe final, Juliana apresentou gravações. Margarida tinha gravado, com autorização judicial, 3 ligações de Bruno. Nelas, Bruno confessava que tinha investido o dinheiro da mãe. Não disse que tinha roubado, mas a palavra investido já era suficiente. Provava que ele tinha controle sobre o dinheiro. Com isso, o pedido de interdição foi negado. O juiz, Dr. Marcelo Furtado, 58 anos, 25 anos de magistratura, conhecido por ser rigoroso, deferiu uma liminar. Primeira, venda do apartamento suspensa até julgamento final. Segunda, Bruno proibido de vender, alugar ou transferir a cobertura. Terceira, conta bancária de Bruno bloqueada. Quando Bruno recebeu a notificação do bloqueio, entrou em pânico. Não conseguia acessar a conta, não conseguia pagar a prestação da cobertura, R$40 mil por mês, vencimento todo dia 5. Dia 5 chegou, ele não pagou, banco enviou notificação. Atraso de 1 dia, multa de 2%. Atraso de 1 semana, juros de mora. Bruno tentou negociar, banco não aceitou. Contrato era claro. Atraso de 3 meses. Execução da dívida. No escritório de advocacia, os sócios descobriram os processos. Um estagiário viu o nome de Bruno numa lista pública de processos criminais. Estelionato, falsificação, lavagem de dinheiro. Os sócios chamaram Bruno para uma reunião. Sala de conferências, porta fechada, 5 sócios ao redor da mesa. Bruno, isso é verdade? Bruno tentou explicar. É minha mãe. Ela está confusa, não sabe o que está fazendo. Um dos sócios, Dr. Armando, 63 anos, fundador do escritório, cortou. Não importa quem é, você está sendo processado por estelionato. Isso mancha a imagem do escritório. Você está afastado até isso se resolver, Bruno implorou. Mas eu preciso trabalhar, tenho contas para pagar. Deveria ter pensado nisso antes. Bruno foi afastado. Sem salário, sem bônus, apenas uma licença não remunerada.
Camila, ao saber disso, explodiu. Você foi afastado? E agora? Como a gente vai pagar a cobertura? Eu vou resolver, Camila. Resolver como? Sua mãe bloqueou tudo. A discussão durou 2 horas. Gritos, acusações. Camila pegou uma mala, encheu de roupas, saiu. Para onde você vai? Para a casa da minha mãe. Eu não casei com um perdedor, Bruno. Eu casei com um advogado de sucesso. Quando você voltar a ser isso, me liga. Ela bateu a porta. Bruno ficou sozinho na cobertura de 9 milhões. 250 metros quadrados, 4 suítes, piscina privativa. Vista para o mar e absolutamente sozinho, pegou o telefone, ligou para Margarida. Desta vez, ela atendeu. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Silêncio. Por favor, só meia hora. Eu preciso explicar. Margarida pensou. Juliana, ao lado dela, balançou a cabeça. Não vai adiantar nada. Mas Margarida queria ouvir. Queria ver o filho implorar. Tudo bem. Amanhã, 15 horas, no escritório da Juliana, e ela vai estar presente. Obrigado, mãe, obrigado. Bruno chegou ao escritório de Juliana às 14 horas e 53, 7 minutos adiantado. Estava diferente, olheiras profundas, barba por fazer, terno amarrotado. Não era mais o Bruno confiante, de ombros erguidos, que Margarida conhecia. Juliana o recebeu na sala de reuniões. Margarida já estava lá, sentada, mãos sobre a mesa. Bruno entrou, viu a mãe, hesitou. Senta, Bruno, Juliana disse, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Ele sentou, olhou para Margarida, tentou sorrir. Não conseguiu. Mãe, Deixa eu falar primeiro, Juliana cortou. Você está aqui porque sua mãe permitiu, mas isso não é uma negociação, é um aviso. Você cometeu 5 crimes: estelionato, falsificação de documento, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e fraude qualificada. Somando as penas, você pode pegar 12 anos de prisão. Bruno empalideceu. Além disso, a OAB abriu processo ético contra você. Quando isso sair, você perde a licença. Não vai poder advogar por no mínimo 5 anos. Talvez nunca mais. Mas eu não terminei. Juliana continuou, voz firme. A venda do apartamento foi anulada. Ele volta para o nome da sua mãe. A conta offshore está sendo investigada pela Receita Federal. Você vai ter que devolver tudo, com correção monetária e juros. E tem mais, a cobertura vai ser penhorada para pagar a dívida. Bruno começou a tremer. A cobertura não. Por favor, é tudo que eu tenho. Juliana abriu uma pasta, tirou um documento. Isso é um acordo. Se você assinar, a gente reduz as ações. Você devolve tudo, paga a indenização de 2 milhões por danos morais, renuncia à cobertura e a gente retira o processo criminal. Você não vai preso, mas vai perder tudo. Bruno olhou para o documento, depois para Margarida. Mãe, por favor, eu sei que errei, eu sei, mas a senhora não pode fazer isso comigo. Pode. Eu sou seu filho. Margarida o olhou nos olhos. Você era meu filho quando fez isso comigo? Bruno abaixou a cabeça. Eu estava desesperado. A Camila queria a cobertura. Ela disse que só casava comigo se eu desse uma vida boa para ela. Eu não tive escolha. Você teve escolha, Margarida respondeu, voz calma, mas dura. Você escolheu me roubar, me humilhar, me jogar num kitnet. Você escolheu. Mãe, assina o acordo, Bruno, ou vai preso. Bruno pegou a caneta, mão tremendo, leu o documento. Cada cláusula era uma facada. Devolver a casa, pagar 2 milhões, renunciar à cobertura, perder tudo. Mas a alternativa era prisão. Ele assinou. Juliana testemunhou. Margarida ficou em silêncio. Pronto, Juliana disse, guardando o documento. Agora, você tem 30 dias para desocupar a cobertura e 60 dias para devolver o dinheiro. Bruno levantou, olhou para Margarida uma última vez. Eu sinto muito, mãe.
Margarida não respondeu. Ele saiu. Quando a porta fechou, Margarida respirou fundo. Juliana sentou ao lado dela. Você fez a coisa certa. Eu sei. Mas mesmo sabendo, doía. Os 30 dias se passaram rápido. Bruno tentou reverter. Contratou outro advogado. Entrou com recurso. Pediu suspensão da decisão. Todos negados. No 30º dia, às 9 horas da manhã, Margarida chegou à cobertura. 2 oficiais de justiça a acompanhavam. Juliana estava junto. Bruno abriu a porta de pijama. Olheiras ainda mais fundas, apartamento vazio. Camila tinha levado todos os móveis. Restavam apenas as cortinas e uma cadeira na sala. A senhora não pode morar aqui, Bruno disse, tentando parecer firme. Margarida mostrou o documento. Na verdade, eu posso. A partir de hoje, isso aqui é meu. Os oficiais entraram, vistoriaram, tiraram fotos, confirmaram. Bruno caiu de joelhos. Mãe, por favor. Margarida olhou para ele. O filho que ela criou, o filho que ela amou mais que tudo. E virou as costas. 3 semanas depois, o processo criminal foi retomado. Margarida tinha assinado o acordo, mas a OAB e a Receita Federal não. Eles tinham processos independentes. A OAB suspendeu a licença de Bruno por 5 anos. Ele não poderia advogar, não poderia assinar petições, não poderia representar clientes. A Receita Federal multou Bruno em R$800 mil por sonegação fiscal. Prazo para pagamento, 90 dias. Bruno não tinha como pagar. Tentou vender a cobertura, mas ela já estava penhorada. Não podia vender. Tentou pedir empréstimo, nenhum banco aceitou. Ele estava com o nome sujo, crédito bloqueado, processos na justiça. Camila pediu divórcio. Processo relâmpago, 60 dias. Ela não pediu partilha de bens, apenas queria sair. Rápido, Bruno assinou. 6 meses depois do início de tudo, Bruno estava morando num kitnet de 30 metros quadrados no Meier. Aluguel, R$900. Trabalhava como auxiliar administrativo num escritório de contabilidade. Salário, R$2.500. Margarida, por outro lado, estava morando na cobertura, mas não sozinha. Ela transformou o apartamento em pensionato de luxo para mulheres idosas que tinham sido roubadas por familiares. 6 quartos, 6 mulheres. Cada uma pagava o que podia. Algumas pagavam 8 mil, outras pagavam 1.000. Algumas não pagavam nada. Margarida não ligava. Com o dinheiro recuperado, R$4.200.000, mais a indenização de 2 milhões, Margarida criou uma ONG, nome, Instituto Roberto Fernandes. Missão: ajudar viúvas e idosas a recuperar heranças roubadas por filhos, genros, cunhados. Juliana virou a advogada oficial da ONG pro bono. Em 6 meses, o Instituto ajudou 47 mulheres. Recuperou 12 milhões de reais em heranças roubadas. Ganhou reconhecimento nacional. Margarida foi entrevistada em 3 programas de TV. Virou referência. Ela escreveu um livro, título: Quando o amor cego vira amor lúcido. O livro vendeu 50 mil cópias nos primeiros 3 meses. Margarida doou todos os lucros para o Instituto. Bruno, do kitnet no Meier, assistia tudo pela TV. Via a mãe sendo aplaudida, sendo reconhecida, sendo celebrada. E percebeu que tinha perdido mais do que dinheiro. Tinha perdido respeito, dignidade e o amor da única pessoa que realmente se importava com ele. 3 meses após a criação do Instituto, a história de Margarida viralizou. Um canal de notícias fez uma reportagem de 20 minutos. Mãe de 62 anos recupera milhões roubados pelo filho advogado. A matéria teve 2 milhões de visualizações em 2 dias. Bruno viu a reportagem. Estava no kitnet, sentado na cama, a única mobília além de uma cadeira e uma mesinha de plástico, assistindo no celular. Viu a mãe falando sobre perdão, sobre amor, sobre justiça.
Viu as mulheres que ela ajudou chorando de gratidão. Viu o apartamento transformado em lar. E viu, no final da reportagem, a jornalista perguntar: "E o seu filho? Vocês se falam?" Margarida respondeu: "Calma. Não. Mas se ele quiser conversar, eu aceito." Mãe sempre aceita. Bruno desligou o celular, ficou olhando para a parede. Pensou em ligar, mas não teve coragem. Foi seu Osvaldo quem ligou para ele. "Bruno, eu sei que você não quer ouvir isso, mas sua mãe está feliz. Pela primeira vez em anos, ela está feliz. E você deveria pedir desculpas, de verdade." Bruno não respondeu. Você pode odiar o que ela fez, pode achar injusto, mas Bruno, você roubou dela, você mentiu, você humilhou, ela só pegou de volta o que era dela. Bruno desligou, mas as palavras de Osvaldo ficaram ecoando. 2 semanas depois, Bruno juntou coragem, mandou uma mensagem para Margarida: "Mãe, eu gostaria de falar com a senhora, pessoalmente, por favor." Margarida demorou 3 dias para responder. "Tudo bem, sábado, 15 horas. Na cobertura, Juliana estará presente." Sábado chegou. Bruno pegou 2 ônibus e um metrô. Viagem de 1h30. Chegou à cobertura às 14h52. Subiu de elevador. Tocou a campainha. Margarida abriu a porta. Estava diferente. Cabelo mais curto, roupas novas. Maquiagem leve, parecia mais jovem, mais leve. "Entra." Bruno entrou. O apartamento estava irreconhecível. Antes, era decorado por Camila. Móveis modernos, cores frias, minimalista. Agora, era acolhedor. Sofás confortáveis, plantas, quadros nas paredes. Cheiro de café fresco. Juliana estava sentada na sala. Acenou com a cabeça. Bruno sentou no sofá. Margarida sentou em frente. Havia uma mesa de centro entre eles. Café, biscoitos, água. "Obrigado por me receber, mãe." Margarida não respondeu. Esperou. Bruno respirou fundo. "Eu vim para pedir desculpas, de verdade. Eu errei. Errei muito. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Mas eu queria que a senhora soubesse que... eu sinto muito." Margarida o olhou. Procurou nos olhos dele. Procurou sinceridade. Encontrou arrependimento. Mas também medo. Medo de que ela nunca o perdoasse. "Bruno, eu te perdoei." Ele levantou os olhos surpreso. "Te perdoei no dia que assinei os processos. Porque se eu não perdoasse, a raiva ia me consumir. Ia me destruir. E eu não ia deixar você ter esse poder sobre mim." Bruno sentiu as lágrimas queimarem. Mas então por quê? Porque perdoar não significa esquecer, não significa aceitar. Eu te perdoei, mas você precisa pagar pelo que fez. É assim que funciona. Bruno abaixou a cabeça. "Eu perdi tudo, mãe. A licença, o trabalho, a Camila, a cobertura. Estou morando num kitnet, ganhando 2.500 por mês. Como eu vivi durante 8 anos depois que seu pai morreu." A frase cortou. Bruno percebeu. Ele tinha colocado a mãe exatamente na situação que ele estava vivendo agora. Só que pior, porque ela não tinha roubado ninguém. "Mãe, eu queria que a senhora soubesse que eu aprendi mesmo." Margarida assentiu. "Espero que sim." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Bruno tomou um gole de água. Margarida bebeu café. "A senhora está bem?" Bruno perguntou. "Estou. Melhor do que estive em anos." "Eu vi a reportagem, o instituto, as mulheres. O beijo impressionante." Margarida sorriu pela primeira vez. "É recompensador saber que posso ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei." Bruno assentiu. "Eu tenho orgulho da senhora." Margarida o olhou. "Pena que demorou tanto para você perceber isso." Bruno não teve resposta. Juliana, que estava em silêncio até então, falou. "Bruno, sua mãe te perdoou,
Mas isso não muda os processos. A OAB decidiu, a Receita decidiu, o juiz decidiu, você vai ter que viver com as consequências. Eu sei. E você sabe que ainda tem um processo criminal correndo, né? Estelionato. Pode dar de 1 a 5 anos. Bruno ficou pálido. Eu achei que com o acordo foi cível. O criminal é outra coisa. A audiência é daqui a 3 semanas. Bruno olhou para Margarida. Mãe, a senhora pode retirar a queixa? Margarida pensou. Não. Mãe, Bruno, você cometeu um crime. Não foi um erro. Foi um crime planejado. Você falsificou documentos. Roubou milhões, lavou dinheiro. Você precisa responder por isso. Mas eu vou preso. Talvez não. Depende do juiz. Bruno começou a chorar. Mãe, por favor, eu não vou aguentar a prisão, por favor. Margarida sentiu o peito apertar. Ver o filho chorar doía, sempre doeu. Mas ela não ia ceder. Filho, eu sempre vou te amar. Mas eu também aprendi uma coisa. Amor de mãe não significa deixar filho fazer o que quiser. Significa ensinar, mesmo que doa. Bruno saiu da cobertura 20 minutos depois. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Desceu de elevador. Saiu do prédio, sentou num banco na praça em frente. Ficou ali, olhando para o prédio, para a cobertura, para a vida que ele perdeu. 3 semanas depois, a audiência aconteceu. Fórum Central do Rio de Janeiro. 9ª Vara Criminal. Sala 4, lotada. O caso tinha ganhado imprensa. Advogado que roubou mãe vai a júri. Repórteres, câmeras, fotógrafos. Bruno chegou de táxi. Entrou pela porta dos fundos para evitar a imprensa. Não conseguiu. 30 repórteres o cercaram. Bruno, você se arrepende? Bruno, vai pedir perdão para sua mãe? Bruno, como você dorme à noite? Ele não respondeu nada. Entrou no fórum de cabeça baixa. Margarida chegou 15 minutos depois. Juliana ao lado. Elas entraram pela porta da frente. Repórteres também as cercaram. Dona Margarida, a senhora perdoou seu filho? Margarida parou. Olhou para a câmera. Eu perdoei, mas perdoar não significa isentar de consequências. Dentro da sala de audiência, Bruno sentou no banco dos réus. Margarida sentou do lado da acusação. A juíza entrou. Doutora Fernanda Lopes, 51 anos, 25 anos de magistratura, conhecida por ser rigorosa, mas justa. A sessão começou. Promotoria apresentou provas. Perícia grafotécnica, extratos bancários, testemunhas. 15 no total. Todas confirmaram. Bruno forjou documentos, roubou dinheiro, lavou patrimônio. Defesa tentou alegar arrependimento. Réu primário, bons antecedentes, já devolveu tudo, mas a promotora, doutora Cláudia Martins, 43 anos, especialista em crimes financeiros, rebateu. Meritíssima, o réu não devolveu por vontade própria. Devolveu porque foi obrigado. Se não fosse a vítima ter descoberto, ele estaria até hoje usufruindo do dinheiro roubado. Isso não é arrependimento, é medo de ser pego. A juíza ouviu tudo. No final, pediu intervalo para análise. 3 horas depois, voltou. Leu a sentença. Diante das provas apresentadas, julgo procedente a acusação. O réu Bruno Fernandes é condenado por estelionato qualificado, falsificação de documento e apropriação indébita. Pena: 3 anos em regime semiaberto. Além disso, fica determinado o pagamento de indenização no valor de R$2 milhões à vítima, Margarida Fernandes, bem como a penhora do imóvel localizado na Barra da Tijuca para quitação de dívidas fiscais e indenizatórias. Bruno fechou os olhos. 3 anos, regime semiaberto, ele ia para a prisão. Além disso, a juíza continuou, determina-se a perda dos direitos políticos do réu durante o cumprimento da pena, bem como a proibição de exercer a advocacia pelo período de 10 anos, conforme decisão da OAB. 10 anos.
Bruno não poderia advogar por 10 anos. A pena começará a ser cumprida em 30 dias. O réu deverá se apresentar à vara de execuções penais no prazo determinado. A juíza bateu o martelo. Julgamento encerrado. Do lado de fora do fórum, Bruno foi cercado novamente por repórteres. "Bruno, como você se sente?" Ele parou. Olhou para as câmeras. Eu mereço tudo isso." E saiu. Margarida foi abordada também. "Dona Margarida, sua reação?" Ela pensou. Escolheu as palavras com cuidado. "Justiça foi feita. Não sinto alegria. Sinto paz." Repórteres insistiram. "A senhora vai visitar seu filho na prisão?" Margarida olhou para a câmera. "Se ele quiser, sim. Eu sou mãe. Sempre vou ser." 20 metros à frente, Bruno ouviu. Parou. Virou. Viu a mãe sendo entrevistada. Quis correr, abraçar, pedir perdão de novo, mas não fez nada. Apenas ficou olhando, e quando Margarida entrou no carro com Juliana, Bruno percebeu. Ele tinha perdido a única pessoa que realmente o amava, e tinha sido por escolha dele. 6 meses depois da sentença, Bruno cumpria pena em regime semiaberto no complexo penitenciário de Jericinó, zona oeste do Rio de Janeiro. Trabalhava na biblioteca da penitenciária, organizando livros, auxiliando outros detentos. Ganhava um salário simbólico, R$ 300 por mês. Durante a semana, dormia na penitenciária. Aos finais de semana, tinha direito a sair. Voltava ao kitnet no Meyer. Passava 2 dias sozinho. Domingo à noite, voltava. Margarida nunca o visitou na penitenciária, mas mandava cartas, uma por mês, sempre curtas, sempre gentis, sempre lembrando que ela o amava, mas que ele precisava aprender. Bruno guardava todas as cartas numa caixa de sapatos debaixo da cama. Lá fora, Margarida estava irreconhecível. O Instituto Roberto Fernandes cresceu. Já tinha ajudado 147 mulheres a recuperar heranças roubadas. Total recuperado, R$ 38 milhões. Havia escritórios em 3 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Juliana era a diretora jurídica. Trabalhava full-time, sem salário. Dizia que era sua forma de retribuir. Margarida me deu propósito. Margarida dava palestras, 2 por mês, em média. Universidades, eventos corporativos, ONGs. Falava sobre perdão, justiça, amor lúcido. Seu livro, Quando o Amor Cego Vira Amor Lúcido, estava na 2ª edição. 100 mil cópias vendidas. Todos os lucros doados ao Instituto. A cobertura continuava funcionando como lar. 6 mulheres moravam lá. Idades entre 58 e 74 anos. Todas tinham sido roubadas por familiares. Filhos, genros, noras, sobrinhos. Margarida não cobrava aluguel fixo. Cada uma pagava o que podia. Algumas pagavam 8 mil. Outras pagavam 500. 2 não pagavam nada. Margarida não ligava. Casa é para acolher, não para lucrar. No hall de entrada da cobertura, Margarida mandou colocar uma placa de bronze, gravada com as palavras Lar Roberto Fernandes, porque mãe não é otária, é guerreira. Seu Osvaldo virou tesoureiro do Instituto. Aos 70 anos, ele dizia que nunca tinha sido tão útil. Roberto estaria orgulhoso. Camila, a ex-esposa de Bruno, casou com outro advogado 6 meses depois do divórcio. Um sócio sênior de um escritório concorrente. Casamento relâmpago. Lua de mel nas Maldivas. Voltou grávida. Ela nunca mais falou com Bruno. Bloqueou em todas as redes. Quando perguntada sobre ele em entrevistas, ela também virou uma pequena influenciadora digital com 20 mil seguidores. Dizia apenas, passado é passado. Bruno cumpriu 18 meses de pena. Saiu em liberdade condicional por bom comportamento. Precisava se apresentar ao juiz todo mês. Não podia sair do estado. Tinha toque de recolher às 22 horas. Conseguiu emprego como atendente num escritório de advocacia. Não podia advogar,
mas podia protocolar documentos, organizar processos, atender telefone. Ganhava R$ 3.000 por mês. Morava ainda no kitnet do Meyer, sozinho, sem televisão. Apenas um celular velho, uma cama, uma cadeira. 3 meses depois de sair da prisão, Bruno juntou coragem. Ligou para Margarida. Ela atendeu no segundo toque. Mãe, silêncio. Eu queria saber se a senhora aceita me ver. Margarida pensou. Quando? Quando a senhora puder. Sábado, 15 horas, aqui em casa. Obrigado, mãe. Sábado chegou. Bruno tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha, uma calça jeans e uma camisa azul clara. Pegou 2 ônibus e um metrô. Chegou à cobertura às 14h55. Tocou a campainha. Margarida abriu. Sozinha dessa vez. Sem Juliana. Entra. Bruno entrou. O apartamento estava mais acolhedor do que da última vez. Flores na mesa, cheiro de bolo no forno. Senta. Eles sentaram. Margarida serviu café. Colocou um pedaço de bolo de cenoura no prato de Bruno. Você fez? Ele perguntou. Fiz. Lembrei que você gostava. Bruno sentiu os olhos arderem. Pegou o garfo. Comeu um pedaço. Estava delicioso. Igual ao que ela fazia quando ele era criança. Mãe, eu não sei por onde começar. Então começa do começo. Bruno respirou fundo. Eu errei. Errei de um jeito que não tem volta. E eu sei que a senhora já me perdoou. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu mudei, de verdade. Esses meses na prisão, sozinho, sem nada, me fizeram pensar. Me fizeram ver o que eu fiz. E eu tenho vergonha, mãe. Muita vergonha. Margarida o ouviu em silêncio. Eu perdi tudo. E eu mereço, mas a única coisa que eu queria de volta é a senhora, não o dinheiro, não a cobertura, só a senhora, ter a senhora na minha vida de novo. Nem que seja uma vez por mês, só para a gente tomar um café, conversar, como a gente está fazendo agora. Margarida colocou a xícara de café na mesa. Olhou para o filho. Bruno, eu nunca saí da sua vida. Você que saiu da minha. Ele abaixou a cabeça. Mas se você quer voltar, eu aceito. Com uma condição. Qual? Honestidade. Sempre. Mesmo que doa. Mesmo que seja difícil. Eu não quero mais mentiras. Eu prometo, mãe. Eu prometo. Margarida estendeu a mão. Bruno pegou. Apertou. Sentiu o calor da mão dela. Quente, firme, acolhedora. Você pode vir aqui todo sábado, se quiser, para almoçar. Bruno sentiu as lágrimas rolarem. Posso? Pode, mas você vai ter que ajudar a cozinhar. Ele riu, um riso curto, entrecortado, mas genuíno. Eu aceito. Eles terminaram o café em silêncio. Depois Margarida mostrou o apartamento, os quartos, as mulheres que moravam ali. Apresentou cada uma. Essa é a dona Cláudia. 68 anos. Foi roubada pelo neto. Recuperamos a casa dela há 3 meses. Essa é a dona Lúcia, 74 anos, roubada pela nora. Ainda estamos em processo. Bruno cumprimentou cada uma. Algumas o olharam com desconfiança. Sabiam quem ele era, o filho que roubou a própria mãe. Mas Margarida os apresentou com carinho. Esse é meu filho, Bruno. Ele errou, mas está aprendendo. No final da visita, Bruno se despediu. Obrigado, mãe, por tudo. De nada, filho. Ele desceu de elevador, saiu do prédio, parou na calçada, olhou para cima, viu a cobertura, a varanda, a vista, e pela primeira vez em meses sentiu algo além de vergonha. Sentiu esperança. 2 anos depois, Bruno tinha cumprido toda a liberdade condicional. Não tinha mais toque de recolher. Não precisava se apresentar ao juiz. Era livre. A OAB ainda o proibia de advogar. Faltavam 8 anos, mas ele não ligava mais. Tinha encontrado propósito em outro lugar. Trabalhava no Instituto Roberto Fernandes, como voluntário.
Organizava documentos, atendia telefonemas, agendava consultas com Juliana. Não ganhava nada. Fazia porque queria. Margarida o aceitou no instituto com uma condição: você não vai ter privilégios. Vai trabalhar igual a todo mundo. Ele aceitou e trabalhou, duro, todo dia, 8 horas por dia. Depois, ia para o trabalho remunerado no escritório de advocacia. Mais 8 horas, 16 horas de trabalho por dia. Mas ele não reclamava. Aos sábados, almoçava com Margarida. Eles cozinhavam juntos, conversavam, riam. Às vezes, choravam. Bruno nunca recuperou a licença de advogado, nunca voltou a ter a cobertura, nunca casou de novo. Mas recuperou algo mais valioso. Recuperou a mãe. 5 anos após a sentença, Margarida completou 67 anos. O instituto fez uma festa, 200 pessoas. Mulheres ajudadas, advogadas, voluntários, repórteres. Bruno estava lá, de terno. Um terno simples comprado em 3 parcelas no cartão. Cabelo penteado, barba feita. Margarida fez um discurso. Há 5 anos eu era uma costureira aposentada que ganhava R$ 1.800 por mês. Fui roubada, humilhada, jogada num kitnet pelo meu próprio filho. Silêncio na sala. Bruno abaixou a cabeça. E eu poderia ter me entregado, poderia ter aceitado, poderia ter acreditado que eu merecia aquilo. Mas não acreditei, porque eu sabia que amor de mãe não é fraqueza, é força. E essa força me levantou, me fez lutar e me trouxe até aqui. Aplausos. Hoje, eu ajudei 147 mulheres. Recuperei 38 milhões de reais roubados. Mas mais importante que isso, eu ensinei essas mulheres que elas não são vítimas. São guerreiras. Mais aplausos. E eu também ensinei meu filho que mãe não é otária, é guerreira. Margarida olhou para Bruno. Ele levantou os olhos, encontrou os dela. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. Aplausos ecoaram pela sala. No final da festa, Bruno se aproximou. Mãe, eu só queria dizer obrigado por não desistir de mim. Margarida segurou a mão dele. Filho, mãe nunca desiste. Só ensina. Hoje, 10 anos após o início dessa história, Margarida tem 72 anos. O Instituto Roberto Fernandes já ajudou mais de 400 mulheres. Recuperou 120 milhões de reais. Tem escritórios em 10 cidades. Bruno, aos 45, trabalha como coordenador administrativo do Instituto. Ganha um salário justo. Mora num apartamento de 2 quartos em Botafogo. Sozinho, mas em paz. Aos sábados, ainda almoça com a mãe. E toda vez que se despede, diz: obrigado, mãe, por tudo. E ela responde: de nada, filho. Eu sempre vou te amar, mas nunca vou deixar você me enganar de novo. Ele sorri. Eu sei. Na varanda da cobertura, Margarida gosta de sentar ao entardecer, vista para o mar. Ao lado, uma foto de Roberto numa moldura de prata. Ela olha para a foto, sorri. Acho que você ficaria orgulhoso, amor. O vento balança as cortinas. O sol se põe no horizonte, laranja, vermelho, dourado. Na mesa um envelope, dentro uma carta, de uma viúva de 68 anos. Dona Margarida, meu filho vendeu minha casa sem eu saber. Me disseram que a senhora pode ajudar. Margarida pega o telefone, liga para Juliana. Temos mais um caso. Juliana ri do outro lado da linha. Quando você vai descansar, Margarida? Margarida olha para o mar, para o horizonte, para o futuro, quando não tiver mais nenhuma mãe sendo roubada, e desliga. O sol termina de se pôr. A noite chega. Margarida entra, fecha a porta da varanda. Amanhã será um novo dia, e haverá mais mulheres para ajudar, mais justiça para fazer, mais amor lúcido para ensinar.